ideia, então, é a gente trazer esse momento para o nosso autocuidado, né? E refletir um pouquinho. O que vocês acham dessa imagem aqui, dessa praia? Na verdade, é uma reflexão para a gente fazer um pouquinho, né? O Chris Deju, ele é o pai da psicopatologia do trabalho, e ele fala que nós estamos como uma multidão solitária. Porque se a gente for pensar nas principais causas de adoecimento, nas principais causas de mortalidade, né, não se justificaria se realmente essas pessoas estivessem juntas de fato, né, por meio de uma rede colaborativa, solidária. Mas, na verdade, vamos ver o próximo, muitas das pessoas, né, que se apresentam, principalmente em processo de adoecimento, olha só como elas estão, na verdade. Essa é uma ilustração de um americano que eu acho bem interessante. Não é somente uma crítica com relação aos fast foods da vida, né, e uma menção ao capitalismo, mas, na verdade, é muito mais profundo do que isso. Porque o que leva uma pessoa solitária numa multidão? É o que tem levado mais de 300 milhões de pessoas no mundo com depressão. E qual é a consequência de uma depressão não cuidada? Qual seria, pessoal? Suicídio, né? Isso a gente tem visto um aumento muito grande. Além disso, todas as comorbidades que a pessoa ela acaba tendo em função desse estilo de mídia. Na verdade, né, o que a gente remete muito, até para a gente poder estar pensando sobre essa atenção plena no momento presente, são os nossos estilos de vida. E os nossos estilos de vida, muitas vezes, levam as pessoas para essa multidão solitária, só a gente pensar um pouquinho, né, nos shopping centers, como eles acabam ficando nos finais de semana, só não estão assim porque estão fechados, não é? Mas que busca frenética, gente, né? Muitas vezes as pessoas estão buscando fora para alimentar, para nutrir algo que esteja vazio do lado de dentro. Porque também essa compulsão, né, para preencher algo, a gente sabe que o prazer pela comida ela dura segundos, né? Ali nas nossas glândulas salivares, o prazer é somente ali e é muito rápido. E as pessoas estão tentando se consumir disso, né? Eu gosto muito desse pote aqui do lado, que parece balinhas, mas na verdade não são balinhas, são medicamentos, que é uma outra possibilidade que as pessoas acabam indo em busca para uma resposta rápida, desse prazer rápido, para também suprir algo que não está preenchido do lado de dentro, não é? Muito bem. E a vida dos universitários, como elas estão? Esse slide eu fiz em homenagem a vocês, pessoal. Como vocês estão, meus queridos? Eu achei ótimo. Teve uma aluna que ela colocou assim, hoje em dia, as pessoas acham, né, que por elas estarem em casa, elas vão ter oportunidade de aproveitar tudo de bom, né? Além de aproveitar o momento para meditar, estudar, fazer curso online, ficar fitness. Só que não é bem assim, né? A gente sabe, o nosso corpo, ele demora um pouco para se adaptar a novas circunstâncias. E fazer uma rotina dentro de casa, principalmente com toda a família, né? Principalmente para quem tem filhos pequenos. Gente, isso é muito complicado, muito. E a gente sabe muito bem que quem está trabalhando também está exigindo
né, um full time aí o tempo todo das pessoas também conectadas e por detrás toda uma ameaça também, né, com relação ao desemprego, às exigências que o mercado acaba impondo nesse momento, e também os professores, né, apesar da gente tentar fazer com que o nosso momento seja prazeroso também, porque é um momento que todo mundo está dessa forma, né? Então, a gente também procura levar o conhecimento e essa troca de conhecimento de uma forma um pouquinho mais prazerosa, né? Porque, afinal de contas, é possível a gente eliminar o sofrimento? Sim ou não? Não. Olha lá o sofrimento no trabalho. Pode ir para o próximo, Laura. Conquistar a qualidade de vida no trabalho. Muitas pessoas não estão no seu local de trabalho, mas elas estão muito sobrecarregadas, não é? Vamos ver o próximo. E aí é o tempo. Né? Então, esse tempo que é o que a gente traz para a nossa reflexão, para a gente conseguir alinhar a proposta dessa atenção plena, com consciência, trazendo para a consciência. Nós temos esse relógio na nossa mão, esse relógio ele é real. Nós temos muitos compromissos para estar dando conta, né? Mas como que a gente consegue administrar esse tempo? E se a gente consegue administrar esse tempo, é porque, ao mesmo tempo, nós também vamos conseguir administrar esse sofrimento, porque a ideia não é eliminar o sofrimento, e sim administrá-lo, ok? Vamos lá para o próximo. Isso, né? A gente olha muito também por questões de gênero, isso é muito importante a gente olhar. Falam, né? Os teóricos falam que as mulheres, 67%, ou seja, 2 em cada 3 brasileiras consideram-se muito estressadas na maior parte do tempo, e isso é diferente com relação aos homens. Além disso, né, o burnout, ele fala que as mulheres, elas têm 40% de chance a mais de sofrer um infarto, né? Que é o burnout. Pode ir para o próximo, Laura? O burnout, ele é o estresse no trabalho, ele é a queima total de energia frente às ações que as pessoas acabam desempenhando no seu ambiente de trabalho. Ou seja, vamos para o próximo, Laura? Quando a gente fala, né, sobre esse processo de adoecimento, eu gosto muito dessa imagem, porque ela ilustra, de fato, como as pessoas acabam ficando quando elas estão com esse burnout. É um pouquinho assim, né? Quando elas acordam, além de escolher a roupa que elas irão passar o dia, elas acabam escolhendo qual é a cara que elas vão se apresentar nesse dia, porque elas estão em processo de adoecimento, elas estão num processo que nós chamamos da despersonalização do papel profissional. Então, elas acabam não se identificando mais com o seu papel profissional, e, nesse sentido, vai ocorrendo um sofrimento inexplicável, com vários sintomas que acabam se enquadrando na síndrome do burnout, como, por exemplo, a falta do envolvimento no trabalho, perda de memória, desgaste físico, mental. E aí, quando a gente olha para essas considerações dentro da psicodinâmica do trabalho, né, alguns autores eles colocam que, na verdade, ao contrário do que muitas pessoas possam supor, a organização do trabalho não cria doenças mentais específicas. Então, a gente fala que os surtos psicóticos, a formação das neuroses, claro, elas dependem todo de um processo, né? E aí relacionado com a estrutura da personalidade que a pessoa desenvolve desde o início da sua vida. No entanto, o de Jur, ele coloca, né, que esse defeito crônico, na verdade, esse defeito crônico, mas se ele é mantido, né, pela organização, sim, provavelmente tem um efeito que favorece as descompensações psiconeuróticas. E sim, o trabalho é patogênico.
né? Então, isso é o que o Dejur coloca. O Dejur, ele é um autor muito importante, porque ele trouxe, né, essa perspectiva da psicopatologia do trabalho, e é nesse sentido que ele coloca, né, que a proposta não é eliminar o sofrimento, e sim fazer com que nós tenhamos, né, condições para a gente estar elaborando dentro das condições, para a gente poder estar gerindo, né, o seu próprio sofrimento em proveito da saúde e da produtividade. Claro, todos nós queremos ser produtivos, né? Então, quando a gente fala em produtividade, fala assim, puxa, o que eu consegui desenvolver, né, neste dia? Eu tenho uma lista de tarefas. E como eu consigo dar conta dessa lista de tarefas sem adoecer, porque o sofrimento faz parte. Esse sofrimento é aquele sofrimento que acaba sendo um estímulo disparador para que a gente possa agir, mas agir com consciência, numa atenção plena. Porque se a gente traz para este momento presente, o sofrimento ele acaba minimizando, porque a gente entra em contato com o momento. E neste momento, o que é possível se realizar? Neste momento, eu aqui com vocês, é só isso que eu tenho, ou tudo isso que eu tenho, não é? E aí, é possível ser feliz no trabalho, na vida? O que vocês acham? É claro que é uma delícia, né? Fazer uma terapia para a gente poder entrar em contato com todos esses conteúdos internos para a gente conseguir elaborar. No entanto, trazer a consciência de que nós funcionamos, né? Então, aí eu vou estar colocando uma questão importante sobre os medos, sobre os pânicos, né? Que as pessoas acabam sentindo com relação ao futuro. Quando a pessoa ela acaba trazendo esse sentimento, é porque ela projeta no seu futuro a partir do momento, a partir do conteúdo que ela tem dentro de si, ou seja, a partir da sua história, a partir daquilo que ela já vivenciou. E aí, se algo lá dentro foi vivenciado e não foi muito bem trabalhado e que acabou se tornando até um trauma, esse sentimento ele vem à tona, né? Então, claro, é bacana a gente compreender isso, só é possível através do processo, né, da psicoterapia, sim, mas no entanto, não dá para ser pleno o tempo todo, né? Porque as pressões estão aí. Mas no entanto, se vocês tiverem de uma forma consciente, né, que os sintomas de ansiedade, os sintomas relacionados ao medo, eles estão muito mais por algo que está interno, isso já minimiza. Porque aí vocês trazem, bom, se está interno, é algo do passado. Se é algo do passado, neste momento não me pertence. Né? Então, essa é um pouquinho, assim, da dica que eu quero dar para vocês, quando vocês se perceberem muito ansiosos, quando vocês se perceberem com muito medo, né? Por exemplo, este momento da pandemia tem provocado muitos sintomas de pânico em algumas pessoas, em pessoas que, teoricamente, se for pensar nos seus níveis aí das dimensões relacionadas à saúde, à questão econômica, estão até equilibrados. Mas, e aí? O que está pegando, na verdade? Na verdade, toda essa situação de insegurança, que é real, né, acabou sendo um disparador, um gatilho, né, para as pessoas trazerem questões aí internas. E, por exemplo, teve inclusive um paciente que me trouxe essa questão, e é claro, como eu já conheço, ele já está em processo, eu remeti a ele aos conteúdos, para que ele entendesse de uma forma mais clara, né, de que, na verdade, esse medo não faz parte de um futuro, porque o futuro a gente tem controle, a gente sabe o que vai acontecer, é uma ilusão. Mas ela é uma ilusão que ela acaba se constituindo a partir dos nossos conteúdos internos.
Mas esses conteúdos internos, eles estão localizados onde? No passado, que também não existe mais. Eu creio que quando também nós conseguimos, né? E isso são fases, né? Então, tem momentos, e eu já passei por essa fase também, de que você tem que fazer um trabalho por necessidade, porque eu preciso comer, porque eu preciso alimentar minha família, porque eu preciso, né, pagar a conta de água, luz, telefone. E, no entanto, o que é importante é trazer essa consciência de que, neste momento, eu estou nesse trabalho por uma necessidade, né? E que essa necessidade, que se eu souber aproveitar, ela vai me servir de uma experiência, no mínimo grandiosa para a vida, né? E aí a gente poder aproveitar as oportunidades. Eu sempre brinco com vocês, eu falo, gente, o que é um problema? Né? É uma oportunidade. Então, eu penso que quando a gente acaba sentindo, acho que essa é a palavra, né? Em sofrimento, principalmente pelo trabalho, na faculdade, nas relações, respira fundo, e por isso as técnicas da meditação, né? Que a gente vai estar fazendo daqui a pouquinho, traz para a consciência, tragam para essa atenção plena e vamos pensar, no mínimo, é uma oportunidade, no mínimo, é um aprendizado, ok?